Olá, muito boa noite. Estamos começando o Fora do Ar Esportes para repercutir as semifinais do Gauchão, que já tem a decisão definida, que será o Grenal. A dupla Caju, infelizmente, não conseguiu passar para a final do Gauchão, mas para falar sobre isso, vamos com craques da bola, esse que realmente entende do assunto. Já quero começar chamando ele, o grande César Bagatini. Bagatini, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite a todos, ao Piccoli, ao Fernando Reck, ao Gilmar, ao Jonas. É um prazer sempre estar com vocês. E entender, nós não entendemos muito, mas a gente dá uns pitacos também, né? Então vamos fazer isso agora também. Dá aquela enganadinha. Também aqui conosco, Piccoli, zagueirão Piccoli, grande pessoa, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ivan, boa noite aos outros convidados. O Bagatini já apresentou a galera. A gente aproveita as oportunidades sempre que possível para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente pensa sobre o futebol. Não é a verdade do negócio, mas é aquilo que a gente pensa. Valeu, Piccoli. Também conosco está ele, Gilmar Dalpo. Seja bem-vindo, Gilmar. Uma boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos da bancada, em especial ao Bagatini, né? Vai enriquecer o nosso debate pelos conhecimentos, pela experiência. Prazer ter ele aqui. Há muito tempo a gente não se falava e todos que estão acompanhando o programa, prazer muito grande. Bagatini que pagou a conta da internet e por isso está presente. Fernando Reck, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite aos demais. É sempre bom rever essa turma, sempre bom falar sobre futebol. A gente espera aqui nessa mais de uma hora que vai ficar online, poder falar um pouquinho, né? Rir um pouquinho também, porque faz parte, descontrair. Essa é a parte boa da resenha. Valeu pelo convite. São tantas feras que vai até meia-noite hoje, pelo jeito. Nosso outro convidado, Jonas Marrone. Marrone, boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Ar Esportes. Boa noite, Ivan. Boa noite, Piccoli, Fernando Reck, Bagatini, Gilmar. Que presença ilustre desses 4 feras hoje nessa grande live, hein? Hoje eu só vou aprender com esses caras. Que prazer imenso estar junto com vocês, meu amigo Ivan. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E como você falou, hein, vai faltar tempo e vai faltar hora. Se amanhã o Bagatini não tem compromisso às 6 da manhã, vamos embora, Bagatini. Vamos em frente, porque a live vai estar boa, Bagatini. Com certeza. Hoje, com certeza, é a nossa grande maratona. O Fora do Ar Esportes já está começando. E já começamos com nossas participações aqui. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. A Jepa aí desejando uma boa noite. Mas antes de a gente falar desses jogos decisivos do Gauchão, a semifinal, em que o Juventude perdeu para o Inter por 4-1 e o Caxias perdeu para o Grêmio por 2-0, eu quero começar com o Bagatini e Gilmar falando da homenagem. Eles foram homenageados recentemente pela Ser Caxias. Bagatini e Gilmar. Gratidão. O Gilmar não teve presente aí na sexta-feira, mas para nós foi uma honra estar ao lado dos outros goleiros também que fizeram parte nesses 846 jogos nossos. Faltou os 100 e... Quanto é o teu mesmo, Gilmar? 140 e poucos, né? Mas foi muito, muito bom nos encontrarmos numa casa que eu vivenciei 10 anos, e os outros também bastante tempo. Então, a gente sempre revê os amigos lá, o ambiente que a gente praticamente cresceu no futebol. Então, foi realmente... Nós agradecemos a iniciativa tanto do
do Gustavo Cortes, como do Jorge Roth também, e principalmente, né? E com a Ser Caxias também. Isso é importante. Eu acho que relembrar quem fez parte da história, isso é importante. E nós, como digamos assim, estivemos dentro dessa história e somos considerados por isso, nós ficamos muito felizes por isso. Gilmar, antes de você participar, o Gilmar que fez 238 jogos, Casa Grande 215, Aguinaldo 145, Bagatini 134, o Sadi 124, o Chico também fez 124, e o Pitol até aquela vez foram 123, agora 124 jogos. Então, só craques, goleiraços que ficaram nessa equipe Grená ao todo. Eu tinha aqui o número não tem mais o número total, mas inúmeras partidas grandiosas que fazem uma foto pesada. 865 jogos. 865, Gilmar. Eu só tenho, desculpe, Gilmar, só para fazer um parênteses, eu só tenho uma reclamação nessa estatística, e isso eu acho uma injustiça, que eles criaram uma lacuna de 75, não, foi 73, a final de 75, quando a ACF foi montada na fusão dos dois clubes. É incrível como eles não consideram nada, no Caxias não tem nada que fala dessa história, entende? E onde, na realidade, talvez teria sido a solução, inclusive, para o futebol de Caxias do Sul. Mas, infelizmente, eles consideram uma lacuna no futebol da Ser Caxias. Gilmar, por favor. Eu por motivos particulares, eu não pude ir até Caxias. Infelizmente, gostaria muito. E parabenizar a iniciativa do Gustavo, do Jorge. Eu sou muito grato ao Caxias. Eu tive uma formação como pessoa, como homem, e tive a oportunidade de me promover profissionalmente, uma história muito bonita, né, dentro do Caxias. Então, a palavra nesse momento é gratidão mesmo por tudo aquilo que o Caxias me representa na minha vida, e de poder ter entrado para essa história, independente de ser o que mais participou, todos os goleiros, os 7 que foram homenageados, e outros grandes goleiros que passaram, eu lembro do Sadi, enfim, de outros também, se sentir homenageados também por essa história bonita de grandes goleiros no Caxias, começando com o nosso mentor aí, né, o Bagatini, um dos primeiros. Piccoli, Fernando Reck, Marrone, é sempre legal, né, ser homenageado pelos clubes, esse reconhecimento, né? A gente, na verdade, sempre que vai falar em homenagem, a gente respeita muito aquilo que foi escrito, né, a história que foi desenhada, e quando se fala em homenagem, a gente está, de certa forma, olhando por momentos de muita intensidade, de muito sacrifício, mas também de muitas alegrias. O futebol, ele faz isso com a gente, né? E eu quando vejo esse tipo de homenagem, estava aqui imaginando, falei, cara, olha quanto tempo esse povo jogou, cara. É uma dificuldade, né? Hoje, nos dias de hoje, você ter tanto tempo. A gente vê o Pitol aí chegando aí a 124 jogos também. Então eu fico feliz, cara, quando vejo essas homenagens numa condição que as pessoas possam aproveitar e desfrutar desse momento ainda. Fernando Reck? Eu fico feliz demais principalmente ver que essa homenagem ela é feita em vida, né? Porque teve uma época aí que só homenageava quem passava para a próxima etapa, né, da vida, só quem já tinha sido. E agora é legal de ver essa homenagem assim em vida, né? A gente tem visto muito disso, né? Nos últimos tempos, assim. Isso é muito bacana, né? Porque, pô, não adianta depois que o cara foi, depois que o cara, né, passou para a próxima, homenagear e achar que, né, que tem que ser daquele jeito. Tá aí a foto muito legal, muito bacana. Parabenizar o Bagatini, né, e o Gilmar que estão aqui, e os demais aí, que mais do que justa essa homenagem, né? E o que eu queria, eu não sabia como é que é a história, Bagatini, se a gente tem uns 2 minutinhos só para entender o que foi que falou dessa lacuna.
da ACF, quando formou a função de Juventude em Caxias do Sul e o Flamengo, se formou a Associação Caxias do Sul Futebol, né? E aí foi no início, no final de 1972 a 1975, em 4 anos, na realidade. Mas tanto no Memorial do Caxias não existe nada da ACF. Eu não sei por quê, porque na realidade a única pessoa que discordou e depois voltou com o Juventude foi o Vili Sanvito, né? Mas a mobilização dos empresários, o desenvolvimento, a divulgação da cidade de Caxias do Sul, com a CF naquela época, porque pela montagem uma seleção que fizeram dos 2 plantéis, e teria toda a condição, e além do envolvimento dos empresários. Isso que foi uma grande conquista que se fez para Caxias do Sul, porque uma das características de Caxias do Sul é bastante trabalho e ninguém se envolve muito com o futebol. Isso aí é difícil conseguir o apoio até. E naquela época foi conseguido o apoio, foi construído o Estádio Centenário também, depois foi reformado o Alfredo Jaconi, o seu Vili Sanvito reformou o Alfredo Jaconi. Então, em vez de aproveitar aquilo lá, simplesmente a sorte ainda que uma exigência do seu Francisco Stede foi a manutenção das cores do Flamengo, que consequentemente voltou, e a engrenagem representando a indústria de Caxias do Sul. Isso e o nome de Caxias do Sul também, né? Porque ele era um cidadão que se preocupava muito com a cidade. E foi aonde realmente Caxias do Sul passou a ser mais reconhecida nacionalmente. Infelizmente, não sei por que eles não consideram isso. E eu estou cobrando bastante do Gustavo Cortes, que praticamente foi o único escritor que se interessou e está registrando tanto a história do Juventude como do Caxias do Sul, do Caxias também. E agora ele me prometeu, eu estou cobrando da IACF, tu não vai fazer? E parece que ele vai fazer isso, a ACF ele vai fazer. Então isso é bom, velho. É história, não adianta. Nota 10. Marrone? Esse período de homenagens é importante para os clubes. Falar do Bagatini, do Gilmar Dalpozo, falar desses caras aí com o Piccoli, Fernando Reck, Gilmar Dalpozo e Bagatini, para mim é uma honra. Eu tive o prazer de conhecer esses 4 feras aí, cara. Eu trabalhei no Juventude, o Gilmar estava lá, o Reck estava lá, o Piccoli, na época do Piccoli também, Fernando Reck, eu estive no Juventude, trabalhava junto na base, depois fui para o plantel profissional. Eu era massoterapeuta, era roupeiro também do clube. E eu ter junto esses caras junto comigo dentro do clube, eu sempre falo que o goleiro é um dos caras mais visados dentro de um clube de futebol, caras mais visado, na minha opinião, de experiência um pouco de dentro de vestiário também, porque esses caras, quando dá aquela jogada linda, maravilhosa, ele faz uma grande defesa, ele defende tudo dentro do ele é o melhor em campo. Quando chega uma bola que ele pode pegar, ou se a bola passa do lado e essa bola vai para dentro do gol, com certeza ele vai ser um dos caras assim que vai ser o mais cobrado. E é por isso que até o Gilmar sabe muito bem do que eu estou falando, e o Bagatini, os preparadores de goleiros hoje em dia, que tinha o Márcio, que o Márcio ainda continua no Juventude, ele sempre falava, antes do treinamento começar, né, Gilmar, antes de o treinamento começar, o treinamento de todos os jogadores de campo, de linha ali, ele pegava os goleiros já, praticamente todos os goleiros, e sempre quase meia hora, 40 minutos antes do treinamento, ele já aperfeiçoava com os goleiros, cara. E tu vê esses caras trabalhando da forma do que eles trabalham, a forma que eles se esforçam num treinamento, cara, é incrível, 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 incrível. Eu sou fã dos goleiros, fã desses caras, e eu digo, em homenagem, e é como o Rec disse, em homenagem ainda que esses caras aí vivam junto com a gente, isso que é o mais importante, e que foi o mais bonito da gente poder ver nessa homenagem da Ser Caxias para esses 2 grandes goleiros, e todos os outros ali que estavam junto ali, naquela foto, o grande Marcelo Pitol também, que é um grande amigo meu, pessoal também, o Pitol, um abraço, um beijo grande para ele também. Só tenho que dizer, cara, a função do goleiro é uma das funções melhores por certos pontos e piores por outros pontos. Mas eu sempre digo, eu sou fãzaço desses caras. Grandes goleiros, Bagatini e Gilmar. Pessoal, nesse fim de semana teve... Sabe, Jonas, deixa eu só complementar o raciocínio do Jonas. Jonas, o goleiro é um jogador especial.
é diferenciado de todos eles. Tu parte desde o caráter dele, do controle emocional que ele tem que ter, porque é um jogador que não pode errar, porque ele sabe quando ele errar, fica registrado o erro dele. Então, na realidade, por isso que é o início de um grande time, porque a gente sempre diz, né, a espinha dorsal, né, Piccoli? Um grande time começa com um goleiro, porque exatamente é um jogador super importante, tanto em liderança, orientação, em tudo no jogo também. Isso é muito importante. E o time que tem um bom goleiro, ele já subiu o primeiro degrau já. Alguém quer fazer mais um complemento? Não tenha dúvida, Baquinho. Eu vou complementar a fala do Jonas, que ele falou do Márcio, que os goleiros começam 30 minutos antes que os demais atletas, e eles terminam 30, 40 minutos depois que os outros atletas já foram para o vestiário. Normalmente, os goleiros são os primeiros e os últimos a sair de dentro de campo. E outra experiência positiva, além da parte mental que o Bagatini falou, da maturidade, da responsabilidade, por conta dessa posição, a questão de companheirismo. Normalmente, uma equipe, um grupo de jogadores tem 4 goleiros, 4, só joga um. E se esse um está bem, e está jogando em alto nível, os outros 3, eles ficam o restante da competição sem uma oportunidade. No entanto, eles têm que trabalhar mais do que está atuando. E dificilmente eu vejo um ambiente dos goleiros, eles reclamando entre eles. É uma posição que eles trabalham muito e têm um entendimento em relação à titularidade, não tem vaidade. Realmente, eu aprendi muito com esse companheirismo, de estar torcendo para o que está jogando, mas ao mesmo tempo querendo uma vaga na equipe titular. Então, é interessante ressaltar isso também, que faz parte do amadurecimento da posição de goleiro. Só complementando o que o Gilmar estava falando, ele falou que um torce pelo outro, realmente. Mas eu vou contar um fato, então, no caso, por exemplo, quando eu fui para o Internacional, estava eu, o Benítez e o Gasperini. E, na realidade, nós estávamos disputando posição. E, na época, não existia o preparador de goleiro. Aí eu cheguei para o Cláudio Duarte, que era o nosso treinador, eu disse, Cláudio, não tem lógica nenhuma nós nos treinarmos. Nós estamos competindo um com o outro. Como é que nós vamos fazer o treinamento? Aí eu sugiro, pega o Schneider, que era o outro goleiro que tinha junto, que um baita goleiro, e coloca como preparador de goleiro. E aí ele é o responsável pela preparação, e ele vai definir contigo quem vai ser o goleiro. Porque na época só existia o Camerino e o da seleção brasileira, né? E tinha mais um outro que eu esqueci o nome agora. E aí eu digo, pô, e daí ele disse, me dá uma semana que eu vou resolver. Passou uma semana, ele disse, aí na outra semana ele chegou, a partir de agora, o paizão, nós chamávamos que o Schneider, ele vai ser o responsável pelo treinador de goleiro e ele é o que vai trabalhar com vocês. A partir desse momento, o Schneider começou a desenvolver muito bem como preparador de goleiro e os clubes começaram a adotar a figura do preparador de goleiro. Por isso que eu sempre digo que quem sugeriu o preparador de goleiro numa comissão técnica fui eu no Internacional. E aí todos os outros clubes começaram a adotar o preparador de goleiro. Porque exatamente, tu está disputando a posição. Como é que ele não... Isso que eu via, às vezes, o Benítez também dava o migué dele, podia treinar conosco, sempre estava machucado. Aí, à tarde, ele pegava o Gilmar, Rinaldi, que era os juniores, e ia treinar sozinho. Então, tu vê como acontece a coisa. Então, como preparador de goleiro, já existe uma figura técnica responsável por esses atletas, né? E aí realmente começaram a adotar e funcionou. Um membro de uma comissão técnica, super importante. Mais uma invenção do Bagatini, né? O Bagatini tem várias histórias. A gente vê, pode ter até em função de benefício próprio, mas na realidade são experiências que tu aprende e há a ver as necessidades, né? Que acontece, né?
Então, hoje é normal, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para a Ana Maria Laim, desejando uma boa noite. Também estamos acompanhando o Paulo Abreu, o Éder Vanzin, técnico, e também o Alex Paz. Podemos agora falar do Gauchão. Não deu para a dupla Caju. No último sábado, o Juventude perdeu para o Inter por 4-1. E no domingo, o Caxias saiu derrotado na Arena pelo placar de 2-0. A gente pode começar falando de sábado, né? O Juventude perdeu 4-1. O placar parece elástico, mas foi isso mesmo que aconteceu, Fernando Reck? Esse grande placar de 4-1 foi o que mostrou no jogo? Te confesso que eu não assisti o Juventude esse final de semana, Ivan. Não deu para assistir o Juventude no sábado. Acabei assistindo só o jogo do Caxias, ao contrário da semana passada, né? Mas assisti os melhores momentos depois, né? A questão ali dos gols e os comentários, tá? Eu achei que pudesse ser um pouquinho mais difícil, né, para o Inter chegar à margem que chegou de gols, né? Logicamente, vai ter aí depois no segundo tempo a questão da exposição, da busca pelo resultado, né? Tudo isso, mas as falhas individuais ali, diria eu, acabou fazendo com que o Juventude não conseguisse um êxito maior, né? Mas também acredito que dentro daquilo que a gente até conversou na semana passada e dentro daquilo que sempre se fala e se projeta, hoje é muito difícil, né, ter como parâmetro assim a dupla Grenal, né? O interior do Rio Grande do Sul, por mais que o Juventude hoje tenha uma Série A de brasileiro para jogar, a gente sabe que o parâmetro é um pouquinho diferente e o Inter fez valer isso, fez valer a sua qualidade, né? Na hora que o Juventude errou, o Inter foi letal, acabou vencendo a partida, fez um placar extremamente convincente, né? E eu acho que chegam em condições, né, iguais para o Grenal. O Juventude, acredito que fez também a parte dele, fez aquilo que tinha que fazer. Eu acho que é dever, sim, né? Principalmente a gente fala Juventude e Caxias, até pode aparecer um pouquinho de bairrismo aqui, deixar lá o Brasil de Pelotas, né, de fora, mas eu continuo acreditando, até por toda a história e por tudo que representatividade no cenário todo, né, que Juventude e Caxias ainda estejam à frente, né? Então, no meu entender, é dever dos dois que cheguem no mínimo aí brigando por uma semifinal. A Juventude se consola, logicamente, aí com o título do interior, que é sempre muito comemorado, né? Principalmente pelas equipes que buscam uma vaga em competição nacional, mas não deixa de ser uma conquista também. E eu acho que dentro daquilo que o Campeonato Gaúcho apresentou para a Juventude e Caxias, a dupla Caju representou bem o nosso futebol, representou bem a nossa cidade, chegou até onde deu e agora, como eu falei, acho que o Grenal é igualdade de condições. Se eu não me engano, o último título do interior do Juventude foi em 2011. 2011, o último título do interior do Juventude, que já conquistou 15 vezes esse título do interior. Piccoli chegou a acompanhar esse jogo do Juventude, diante do Internacional 4-1. Eu não assisti ele ao vivo, mas depois eu acabei assistindo todo o jogo novamente por uma questão de compreender melhor, porque alguns colegas haviam me dito que não era para tanto, né, os 4-1, e alguns comentários até da capital também entenderam que boa parte do primeiro tempo o Juventude se comportou muito bem. Assisti o jogo, entendi que também foi dessa forma. Penso que o grande diferencial ele aparece justamente nos momentos em que o Internacional subiu a pressão de marcação, que é uma característica. Mas o Juventude tinha encontrado um jeito de neutralizar o Internacional, obrigou o Inter a sair daquela característica de jogo que eles estão ainda ajustando. Concordo com o Fernando, acho que a dupla representou bem, sim, porque o que a gente espera, pode ser até um pouco de prepotência, como falou o Fernando, é que as duas equipes da Serra continuem confrontando a dupla da capital. A gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, mas a gente deve ter isso como princípio, porque senão o cara já começa a aceitar que são sempre eles. Não à toa, por 2 vezes, pelo menos no período que eu convivo na Serra,
na dupla da Serra, conseguiu quebrar essa hegemonia. Agora, ainda tem uma distância considerável entre aquilo que a gente tem no coração e na cabeça, né, e aquilo que vai para dentro de campo, né. Importante o Juventude ficar atento, tem uma equipe que se manteve organizada, enquanto esteve organizada, apresentou um grau de dificuldade interessante para o Internacional, mas esses vacilos eles não podem se repetir com equipes do mesmo escalão, que vem uma competição bastante estressante pela frente, bastante longa, é importante pensar nisso. Caxias, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu vejo que também representou bem. Bagatini, o Juventude acabou levando 2 gols ali, bem no final da primeira etapa, e acabou mudando muito o destino da equipe, né? Eu vi principalmente no retorno do segundo tempo, só faltou o Fernando Reck na frente. Porque o que faltou para o Juventude foi converter em gols, criar as situações, e situações claras, só faltou converter. Se tivesse feito naquele momento, o Juventude voltou no segundo tempo amassando o Internacional. Estava muito bem. Mas, infelizmente, o Internacional, as chances que criaram, ele aproveitou. Tá? E depois teve lances assim de erros individuais também, que prejudicaram um pouquinho o Juventude, mas eles jogaram muito bem. Foi muito bonito o jogo de Juventude contra o Internacional. E realmente os 4-1 não representam o que foi o jogo. E Gilmar chegou a acompanhar também o jogo, Juventude levando 4-1 do Inter? Assisti todo o jogo. Foi um jogo até os 42 do primeiro tempo, foi um jogo muito equilibrado. A postura do modelo de jogo da equipe do Juventude e a do Inter muito parecida. As duas equipes se estudando mais, respeitando, muito, muito equilibrado. E aí depois, em 5 minutos, foi determinante. Um erro coletivo no primeiro gol, escanteio a favor do Juventude, não ficou em equilíbrio defensivo, tomou um contra-ataque, tomou o primeiro gol, e eu falo que o futebol é que nem o boxe, né? Se você tomar uma pancada e abrir a guarda, você vai tomar outra e vai para o nocaute. E aí o Juventude quis sair jogando numa bola, um erro individual também, tomou 2-0, mas mesmo assim no segundo tempo, em 5 minutos, é o que o Bagatini falou, em 5 minutos, o Juventude teve 3 situações de gol, em 5 minutos, foi um jogo completamente diferente no segundo tempo, bom de se assistir, um jogo aberto, podia ser o resultado por um lado como para o outro, e aí o Juventude faz 2-1, e aí também numa tomada de decisão do goleiro do Juventude, deu 3-1, e aí ficou mais confortável para o Internacional. Mas foi um grande jogo o segundo tempo, um grande jogo. O segundo tempo ficou em aberto o resultado. E ainda faz, o Piccoli falou, e eu falei da segunda-feira passada, ainda a qualidade técnica, o investimento, o poder de investimento de Internacional e Grêmio é acima, e isso faz a diferença. Mas parabenizar a participação do Juventude e entra confiante, sim, para o Campeonato Brasileiro, que é o mais importante, que acredito que é o objetivo principal do clube, fazendo uma análise profunda do que foi no Campeonato Gaúcho, buscando se reforçar, essas de reposição, mas tem uma base boa, tem um trabalho bom para iniciar e fazer uma campanha boa no Campeonato Brasileiro. Fica um legado bom para o Juventude, sim. E Marrone, você que narrou esse jogo, qual a sua opinião? Houve também muito equilíbrio, Juventude contra o Inter? Ivan, na narração, até nós comentamos bastante sobre isso, eu falei bastante sobre essa situação durante a nossa transmissão. Os primeiros minutos de jogo do Juventude Internacional foram praticamente igual ao jogo de ida, em Bento Gonçalves. O Inter controlava totalmente a posse de bola. Mas não sabe o que ele encontrava? Dificuldades para abrir a defesa da equipe rival, que era o Juventude. Ele não conseguia entrar dentro da guarda, como dizem ali, como disse o nosso querido amigo grande Gilmar. Ele não conseguia abrir essa guarnição, porque o time do Juventude se postava muito bem dentro de campo, muito bem posicionado dentro de campo. O Juventude se preocupava em marcar sempre. Toda hora a Juventude estava sempre com a marcação em cima dos jogadores do Inter, e ele só ia tranquilo, ia na boa,
principalmente explorando a velocidade, sabe de quem? Capixaba. O que o Capixaba jogou no jogo de sábado não está no mapa. Ele jogou demais. Capixaba jogou muita bola pelo Juventude sábado agora. Tudo estava indo nos seus conformes. Juventude estava com um resultado. Juventude estava conseguindo a classificação para a final. E como o Gilmar mesmo disse, né, Ivan? Teve um desastre. O escanteio, aos 42 minutos, se eu me recordo muito bem agora, Ivan, 41, 42 minutos, 43 minutos por ali. Foi, né? Isso, 41 minutos de jogo ali, há um escanteio. Isso, há um escanteio para a equipe do Juventude, numa jogada, e essa bola foi tirada pelo Edenilson. Quando essa bola é tirada pelo Edenilson, o Edenilson já encontra o Galhardo. Quando eles dão, ainda teve mais privilégio ainda, sabe quem? Yuri Alberto, que ele tinha entrado no lugar do Palácios, que o Palácios tinha se machucado. Olha o prestígio do jogador do Inter entrar nesse momento de jogo. A bola é recuperada pelo Galhardo, o Galhardo invade o campo de ataque do Juventude, ali da defesa do Juventude, campo de ataque do Internacional, vai indo trocando passes, consegue a bola passar para o Galhardo, Galhardo pega a bola, passa para o Yuri, Yuri para o Galhardo, e o Galhardo devolve de novo a bola para o Yuri, aí praticamente matou o Marcelo Carné, não tinha muito o que fazer, era 1-0 ali, era 1-0 para a equipe do Internacional, aos 43 minutos, o Juventude foi inteiro para o ataque, todo o Juventude foi para o ataque numa cobrança de escanteio, ficou somente 2 ou 3 jogadores, se eu não me recordo, né, Gilmar, que ficaram ali, o pessoal que está junto comigo aí também pode me corrigir, ficaram naquela linha de marcação esperando se ia haver algum rebote, alguma coisa, e aconteceu o quê? Aconteceu o inverso, aconteceu o contra-ataque. Quando se brinca no contra-ataque com um time que nem o Internacional, que tem grandes jogadores, meu amigo, aí eu te digo para ti, aí fica difícil. Aí logo depois que o Juventude tomou o primeiro gol, 3 minutos depois, Foster e João Paulo se complicam numa saída de bola. Foram tentar sair brincando com a bola ali, jogando a bola um para o lado para o outro, não deu certo. O que aconteceu? Roubada de bola de novo. Edenilson, grande jogador do Internacional, nome do jogo do Internacional neste sábado também, foi um dos destaques da partida, e ele encontrou Maurício livre na segunda trave e conseguiu marcar o gol. Maurício estava livre. Tá certo que tinha um jogador do Juventude tentando marcar ele ali, Ivan, mas não conseguiu. Isso que se transparecia para a gente na transmissão, 2-0 para a equipe do Internacional, numa bobeada do jogador do Juventude, numa troca de passes envolventes, ele não aconteceu. Tivemos um problema de conexão. Aí terminou 5 minutos, o Juventude teve 3 chances. 5 minutos de jogo, teve 3 oportunidades, mas olha, 3 oportunidades claríssimas para o Juventude fazer o gol. 3. Uma delas o zagueiro do Inter tirou, que o Vitor Cuesta tirou e bateu junto com o Marcelo Lomba. Depois o Rodrigo Dourado também tentou tirar a bola sobrou para o jogador do Juventude, houve uma bola alçada na área, o jogador do Juventude cabeceou a bola de novo, essa bola passou do ladinho do lado direito do goleiro Marcelo Lomba, e o Juventude não fez. Não fez os gols que precisava fazer. E quem não faz é punido. Juventude foi punido por causa disso aí, por não conseguir fazer o gol, onde naquela hora, se dá o lance, se dá o gol do Juventude, o jogo mudaria totalmente. Logo depois, vem a situação do Internacional. O Inter consegue marcar o seu terceiro gol. Ainda teve mais outra chance. Nós estamos falando de goleiro, o Marcelo Lomba pegou uma bola de mão trocada, se o pessoal está lembrado junto comigo, uma bola do Capixaba, que ele pega a bola na frente da área, de perna canhota, ele bate e o Marcelo Lomba de mão trocada, ele espalma a bola para escanteio. Essas foi uma das 3 chances do Juventude. E aí, meu amigo, aí não adianta. Depois o Internacional foi para cima, logo depois aconteceu o lance do gol do Inter com um gol de pênalti, aí não tem o que fazer. É verdade, Galhardo recebeu a bola dentro da área também do Edenilson, tocou para Yuri Alberto, foi derrubado pelo Marcelo Carné num lance que eles não sabiam se eles davam impedimento ou se eles marcavam o pênalti. E o auxiliar número 1 marcou impedimento. Impedimento não houve. Aí vem a questão do VAR. O impedimento não aconteceu naquele lance. E todos nós na transmissão estávamos falando sobre isso daí. Que poderia haver uma marcação de penalidade máxima. Foi assim que o nosso analista de arbitragem, o Vargas, comentou. E justamente aconteceu isso. Daniel Nobre Bins foi até o VAR
e ele claramente marcou o lance de uma dividida de bola do jogador Yuli Alberto, junto com o Marcelo Cané, pênalti pro Inter. Lá vai ele bater. Quem? Edenilson. Um dos melhores batedores de pênalti do nosso Brasil. Ele sabe como bater um grande pênalti. Ele sabe muito bater um pênalti. Aí não tinha mais o que fazer. Logo depois, 2 minutos depois, acontece a mesma situação na área do time do Internacional também. Vai lá o jogador do Juventude, ele é derrubado, calçado pelo Vitor Cuesta, que não tinha nenhuma situação de cara de gol. Infantilidade do Vitor Cuesta. Infantilidade dele de dar um carrinho naquela proporção que não tinha nenhum jogador chegando do lado para que o jogador do Juventude aí... eu acho que sim, mas não, se é o Piccolo ali, ele não dá aquele carrinho, ele levanta o cara para cima e fora da área. O Piccolo era inteligente para jogar. O Vitor Cuesta não foi inteligente para jogar. Um jogo de 3-0 jogando, ele me fazia um pênalti daquele, sabendo que o Juventude podia descontar no placar e poderia crescer no jogo ainda, tá? Por causa do resultado de ida, ele me faz uma infantilidade daquela de um carrinho daqueles que não tinha necessidade. Lá vai o jogador do Juventude, Matheus Peixoto, e pronto. É gol. Gol do Juventude, descontando o placar. Mas não adiantou. Novamente, de novo, o Internacional cresceu. Num contra-ataque pela esquerda, jogador do Internacional bota a bola para dentro da área e ele, de cabeça, o homem de R$1 milhão, botou a bola para dentro do gol, decretando a vitória do Internacional. Meu amigo, é verdade. Rodinei, ele decretou a vitória do Internacional, 4-1, não tinha mais muito o que fazer, depois os times só ficaram trocando passes, esperando o final do jogo. Eu digo para ti, o Juventude perdeu chances, perdeu muita chance durante o jogo, o Juventude logo no começo do jogo também, o Juventude parecia que ia esboçar uma reação com o Internacional, não deixava o Inter jogar, como eu tinha mencionado há pouco tempo, mas é aquela frase, né, Piccoli, Fernando Reck, Gilmar, Bagatini, Ivan, quem não faz, a bola pune, né? E a bola puniu o Juventude. Piccoli, a bola puniu o Juventude, então? Eu acho que a gente tinha uma máxima antigamente que era contra times com uma capacidade técnica muito maior, a gente não podia errar, não podia dar chance. Se a gente tivesse a oportunidade, tinha que fazer, porque caso eles tivessem a oportunidade, eles não perderiam. Isso é muito visível no jogo do Juventude. Assisti com muita calma depois, dei uma olhadinha, achei que o Juventude teve um volume de jogo bem interessante, principalmente dentro da estratégia que o Marquinhos montou, sabe? Ele soube neutralizar e tinha saídas rápidas, né? Principalmente o Capixaba, ele é esse jogador, né? Ele foi meu atleta, ele tem essa condição de arrastar e é manhoso, ele chama a falta e se o cara não tocar, ele vai embora. Mas aí faltava aquele detalhezinho que o Bagatini brincou, que era o homem gol, né? O compadre para fazer o gol. No geral, eu continuo achando que 4-1 foi exagerado, entendeu? Por tudo aquilo que aconteceu. Mas aí, se eu for com a frieza do que a gente sempre fala, a parte técnica não perdoa mesmo. Esses caras não perdoam. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Fernando Lucas Teixeira, desejo uma boa noite e forte abraços a todos da bancada. Aquele abraço, Fernando Lucas Teixeira. Bagatini, em certo momento da transmissão, eu pedi para a turma quem seria o craque do jogo, e o Marrone falou, Marcelo Lomba, o goleiro Marcelo Lomba, o destaque do jogo. O que você acha, goleirão, nessa vitória entre 4-1, mas, na opinião do Marrone, Marcelo Lomba, o goleiro, o destaque. Eu já contei esse fato em outros programas, mas é bom repetir. Quando o Danilo se machucou, que deram aqui, o Marcelo Lomba assumiu a titularidade, a Rádio Gaúcha, inclusive, me ligou perguntando a minha opinião. Eu disse, o goleiro reserva, infelizmente, essa é a chance. E ele teve muita sorte que foi prolongada a lesão do Danilo, foi 6 meses, mais ou menos, a recuperação, e ele aproveitou bem e mostrou que é um grande goleiro. E eu sempre digo que os grandes goleiros de time grande vai 1 ou 2 bolas no gol. Ele é obrigado a pegar essa 1 ou 2 bolas. Se ele pegar, ele realmente se consagra como goleiro de time grande. Isso o Lomba está demonstrando. Em momentos cruciais, ele foi decisivo e importante para o Internacional. Por isso que ele tem feito realmente boas defesas, aquela defesa de mão trocada que o Jonas comentou, realmente ele tirou com a unha, foi leve o toque dele, mas foi o suficiente para tirar o gol.
Então, isso aí são importantes. Então, a torcida começa a adquirir confiança no goleiro, aí fica muito mais fácil para jogar. O difícil era quando tipo o Muriel, que jogava no Internacional, que eu vi aqui quando eles usaram o Estádio Centenário, quando faltou, não sei que estavam reformando o gigante lá, o Muriel não chegava a pegar na bola, a torcida já estava vaiando, já estava querendo apressar ele para jogar. Então, quando chega uma situação dessa, o goleiro não tem mais condições de jogar no clube. E o contrário também é verdadeiro. O goleiro sabe que a torcida confia nele, mesmo errando, a torcida procura dar uma desculpa para o goleiro para amenizar o erro dele. Então, por isso que eu acho que o Lomba está se consagrando no Internacional e vai muito tempo ainda pela frente. Gilmar, o Juventude foi para o intervalo levando 2-0. O que o técnico pode fazer para tentar reverter esse resultado, sendo que o Juventude estava uma equipe forte, né, com uma grande estrutura? Especialmente nesse jogo, foram 2 lances isolados aí, né? Como todo mundo falou, o jogo foi muito, muito equilibrado e muito controlado. O Juventude estava com uma postura defensiva boa, equilibrando o jogo, amadurecendo até o gol no contra-ataque, porque a equipe do Juventude é muito rápida, e aí tomou aqueles 2 gols. A gente procura pegar o desempenho da equipe, e o desempenho da equipe do Juventude foi muito bom no primeiro tempo, falar isso para os atletas, fazer algumas correções, e o nível de concentração mentalmente que tem que estar sempre alto. Desconcentrou 5 minutos, comprometeu uma classificação. O que mudou no segundo tempo? Manteve o jogo controlado, claro que se expondo mais, porque teve que tomar iniciativa, teve que procurar atacar mais, mas viu que deu. Nós estamos falando em 5 minutos, teve 3 oportunidades claras de gol, claríssima de gol. Então mudou o comportamento, foi corajoso, foi audacioso, fez as correções, tem que fazer as correções da parte tática e encorajar a equipe, e realmente deu resultado. A gente estaria comentando, se tivesse tido um aproveitamento melhor naquelas 3 oportunidades, a gente estaria comentando talvez uma classificação do Juventude. E Fernando Reck, pelo que você acompanha esse gauchão, você nota uma evolução grande do Juventude, né? Por mais que tenha levado 4-1 esse placar final, os números que ficam presentes, né? Mas Juventude, uma crescente evolução mesmo, né? E foi uma primeira derrota ali depois de 7 jogos, né, Ivan? Então, logicamente, a gente já falou até na semana passada, né, que havia uma evolução muito grande aí no Juventude, e a gente destacava também, né, a presença do Wesley, né, como ali o grande diferencial, né. E, o que me chama um pouquinho de atenção, assim, bastante atenção até, é essa questão da letalidade aí que o Inter está tendo, né, porque tirando o jogo contra o Juventude na Montanha, né, o qual não fez gols, mas nos últimos 5 jogos, se eu não me engano, o Inter aplicou aí 4 goleadas, né? E tem sido realmente um time que aproveita muito as oportunidades de gol, né? E aí vem aquilo que a gente fala e nas montagens de grupo, né? Piccoli, lógico, toda hora comigo, o Gilmar também acompanhei ali no Juventude, né, naquela Série B de 2017, né, Gilmar? Foi 17, né, isso. A montagem de um grupo, né, quando a gente fala sobre qualidade, né, e qualidade individual de atleta custa caro, em qualquer situação, em qualquer posição, né, ela custa caro, né, o Juventude certamente fez uma aposta de observação, né, nesse gauchão de atletas, e logicamente agora, até pelo que a gente já havia anunciado hoje, né, uma contratação e a própria direção do Juventude, a própria direção do Juventude falando que mais 6 ou 7 virão, ao qual já éramos sabedores, né, só não havia, lógico, a confirmação. Agora, eu acho que o Juventude tem sim um padrão, né, mostrou uma boa evolução. Eu acho que o Marquinhos conseguiu achar uma maneira de jogar. Logicamente, a gente tem que tirar esses erros individuais e de desconcentração
que o Gilmar também acabou de falar, né? E a gente já falava na semana passada que é jogo para ser 100% o tempo todo concentrado, né? E focado naquilo que vai fazer. Mas eu acho que chega, ao menos com uma ideia interessante aí para esse começo de Campeonato Brasileiro. Claro que é uma outra competição. Normalmente o começo do Brasileirão ele é um pouco mais devagar, ele é um pouco mais parado, e o Juventude, né, vai ter que aproveitar essa morosidade do começo da competição para tentar, da melhor forma possível, já impor o seu estilo e já pontuar a partir das primeiras rodadas, o que eu sinceramente acredito que vai acontecer. Piccoli, hoje o Juventude anunciou o atacante peruano Fernando Pacheco, de 21 anos, que estava no Fluminense. É um bom nome para o ataque da equipe alviverde? Eu acho que é uma alternativa interessante. Eu penso que... outro dia alguém me questionou da imprensa de Caxias em quais posições ou em quais setores, né, o Juventude deveria mais prestar mão, e eu disse que em todos os setores, por se tratar de uma competição longa, né? Então era importante tomar cuidado. Claro que existem alguns setores onde a gente sabe que o mercado talvez não te oferte tantas opções, mas eu vejo Juventude, eu acompanho totalmente a fala do Fernando, porque também vejo da mesma forma. O Juventude está estruturado para iniciar a competição. Ele não pode ir para o mercado e trazer apenas peças de reposição. Ele precisa buscar alguma coisa que traga diferencial para aquilo que já existe em casa. Esse é um desafio, e a gente sabe que não é fácil. Por forma como está o mercado, pelo mais um ano de pandemia, então a gente sabe que não é uma tarefa muito simples. O que eu vejo de Juventude para início de competição? Essa é uma visão muito particular. O Juventude perdeu por uma equipe de Série A, evidentemente, que é o Internacional, assim como o Juventude, e provavelmente, assim como o Internacional, a gente tenha hoje umas 3 ou 4 equipes, né, com esse potencial forte de ataque. A gente vai pegar aí Palmeiras, Flamengo, talvez São Paulo, não sei, mais outras equipes. O restante das equipes são praticamente do mesmo nível do Juventude, caso o Juventude tenha, assim, esse acerto nessas próximas contratações. Então, o que eu vejo é equilíbrio, e aí o Gilmar matou a charada, né? Se tem equilíbrio, entra ligado, entra atento, não erra, é uma margem de erro pequena, e também imagina o Juventude pontuando, sim, no início da competição. A gente às vezes morde a língua, né, porque futebol não é previsão total, acerto total, perdão, mas a gente vai olhando para aquilo que está acontecendo no Brasil todo, né, e a gente vai entendendo que é possível, sim, largar bem. Aliás, essa deve ser a missão do Juventude, largar bem na competição. E, Gilmar, há uma informação que o Juventude deve contratar ainda um goleiro, 2 zagueiros, um lateral esquerdo, 2 atacantes e um centroavante. Praticamente um novo time para o Brasileirão, né? É uma opinião também particular, por aquilo que eu acompanhei o Juventude tem uma base boa para o Campeonato Brasileiro. Agora, a exigência que é uma Série A, a gente sabe que é muito maior, né? O sarrafo subiu agora na Série A. Se tivesse na linha de frente e tenho isso como convicção, quando tu tem uma base pronta, traz qualidade, não precisa 8. É ruim, eu não sei o que o mercado vai oferecer, mas eu tenho visto o Campeonato Paulista, grandes jogadores. Hoje o Juventude tem um poder financeiro que dá para trazer jogadores do interior de São Paulo e de outros estados também. Traz qualidade. Se for 5 cara que vai vir fazer a diferença, porque tem essa base boa. Então eu faria isso no Juventude, traria qualidade, qualificava esse plantel, mas tem aí uma esperança boa de iniciar bem uma competição juntamente com essa qualidade. Então, esse momento é muito importante fazer uma análise profunda, a diretoria que é responsável, juntamente com a comissão técnica, que agora é o momento de fazer esse investimento para entrar forte na competição, que são as primeiras 10, 15 rodadas, até as equipes elas se assentarem, onde o Juventude também tem que tirar um certo proveito. E agora tem um período aí, acho que 2 ou 3 semanas para trabalhar isso e fazer os ajustes para iniciar bem a competição.
E Fernando Reck, Ivan, me permite só uma... Sim, Piccoli, pode falar. Desculpa, perdão, é só um ajustezinho que agora, ouvindo o Gilmar, me veio em mente, eu acredito que o Fernando, principalmente, vai concordar. O Juventude, a primeira coisa que ele precisa pensar, precisa saber qual é a competição dele. Né? Não vou falar para o torcedor, porque o torcedor dele não vai concordar muito com o que eu falo. A gente sempre soube qual era o nosso tamanho, a gente sempre soube como fazer a competição lá em outros tempos. Eu sei que as coisas mudaram, mas é importante saber qual é a competição dele e correr atrás de pontos. A partir disso aí, a competição pode ficar interessante, entendeu? O torcedor tem que manter o seu ego inflado, tem que manter esse negócio aí de melhor time do mundo, tá tudo certo. Não precisa concordar comigo não, papada, mas assim, o Juventude em si, internamente, precisa saber qual é a competição dele. E aí precisa compreender, em compreendendo qual é a competição, não pode perder ponto para os adversários que fazem parte dessa competição. Piccoli, aliás, Fernando Reck, sobre essa opinião do Piccoli, você concorda com ele? A gente jogou aí, né, Piccoli, os primeiros campeonatos brasileiros com Juventude na Série A, né, a gente estava presente, aí o Piccoli fazíamos parte ali, né, e era mais ou menos essa mesma situação, né, porque, logicamente, com o tempo ali, né, foi se acostumando a ver o Juventude na Série A de brasileiro e foi se acostumando a achar, né, até pelas campanhas que foram feitas, de achar que teria que brigar por algo mais e se brigou, né, por algo mais no Campeonato Brasileiro, né, muitas vezes. Mas lá no comecinho, aquela primeira temporada ali, 95, 96, a gente tinha que ir tateando, né, como se diz. Logicamente se sabia que não ia entrar como favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas se sabia também que tinha força e que se tinha futebol também, né, para fazer um campeonato parelho com todo mundo. E o Juventude, como o Piccoli falou, precisa saber qual competição vai jogar. E completando a fala do Gilmar também sobre qualidade, que é aquilo que, né, eu falei que ela custa caro e faz a diferença. O Juventude hoje é Série A, né? O Juventude hoje ele tem todos os argumentos que se precisam, né, para contratar jogadores com qualidade, né? São 20 clubes na elite do futebol brasileiro, o Juventude é um deles. Então, quer dizer, bem procurado, bem olhado, bem negociado, o Juventude tem que sim conseguir trazer qualidade, né? Logicamente não vai competir com uma contratação daqui a pouco que o Flamengo está fazendo parte, entendeu? Mas vai ter que conseguir trazer jogador com qualidade, e tem jogador com qualidade para vir, e eu tenho certeza que a diretoria está atenta a esse menino, o Pacheco, né, que vem vindo. Eu acompanhei muito no Sul-Americano, agora não vou lembrar se foi no início do ano passado ou no início de 2019. Eu não lembro qual ano foi, né? Um sul-americano de seleções, lógico, né? E ele foi muito bem. Aí que o Fluminense acabou contratando ele, se eu não me engano. Fez um sul-americano muito bom. Acho que é um jogador de qualidade, é um menino ainda, né? E acho que o Juventude é uma grande vitrine, uma grande oportunidade para ele, porque, no meu entender, ele chega em condições de ser titular da equipe. E Bagatini, o Juventude tem que pensar em qualidade e saber que está na Série A. Isso é muito importante e outro, motivacional para os jogadores. Se jogar, disputar a Série A, a gente sabe que ele vai estar na vitrine para os próximos clubes grandes. Isso leva uma grande vantagem para o clube, essa atitude individual do jogador. Então, qualquer jogador gostaria de disputar a Série A, porque o jogador sabe que não vai ficar eternamente no Juventude e ele aspira a um clube maior. Então, por isso que, na realidade, ele é muito importante para o Juventude e muito importante para os jogadores também. E, Marrone, sobre a importância da base do Juventude para o Brasileirão, a base do Juventude é boa para disputar a Série A? É boa. Como sempre, a base do Juventude sempre foi boa. Eu fiquei triste só que o filho do Fernando Reck saiu daqui do Juventude e foi para o São Paulo.
Sabe por quê? Porque era dos grandes jogadores, disputou uma grande Taça São Paulo em 2020, nós estávamos juntos lá em São Paulo, jogou muita bola na Taça São Paulo, e depois, claro, com certeza apareceu essa grande oportunidade para ele, né, Rec? E ele foi jogar no São Paulo. Um dos grandes jogadores em que formação que o Juventude criou. A base do Juventude é muito forte. O goleiro do Juventude, o goleiro reserva do Juventude, vem da base do Juventude, que é o grande William, né, Pico? Ele tá lembrado dele, né, Rec? Também, o Gilmar. Ele está no time do Juventude desde 2015, se eu não me engano, 2014, 2015 ele está no Juventude. Ele veio do Santa Cruz, num jogo amistoso que o Juventude fez lá, e depois os olheiros do Juventude trouxeram ele para Caxias do Sul. A base do Juventude é muito forte. Você pode ver também pelo Marcos Vinícius, o Sorriso, um grande jogador, gurizão jovem, já está encarando as dificuldades de jogar contra times grandes já, ele não tem medo, ele vai para cima, e é isso que o Juventude vai precisar dos jogadores da base. O Juventude sempre teve jogadores na base que foi despontado, que foram grandes jogadores, que saíram do Juventude, hoje estão em grandes clubes. O que eu digo mais ainda, o Gilmar vai falar, o Piccolo e o Fernando vai saber o que eu estou dizendo, a estrutura dos diretores que trabalham na base do Juventude são muito boa. Eles têm muita qualificação com os jogadores. Eles têm todo um plantel da base na mão. Eles conseguem trazer aqueles guris junto para o Sub-17, Sub-20, o Sub-23, grandes jogadores. Tem o Gil, que é um baita de um jogador que está no Sub-23 também, que é um jogador que vai despontar, que é um jogador jovem também, que está ali. Tem o jogador Eto'o, que é um jogador que é um atacante também do Juventude. O Marquinhos Santos já puxou ele para alguns treinamentos já junto com o Juventude, já puxou ele para treinar junto com o plantel profissional. Tem o Cadinho também, que é um jogador, um guri pequeno, estatura pequena, mas joga demais, joga muita bola também, é um guri que vai despontar no Juventude, vocês podem anotar o nome dele aí, é um jogador bem jovem, com praticamente 19 anos de idade, já está jogando já no Sub-23 do Juventude. É verdade, Ivan. Juventude desponta com grandes jogadores da base. E é isso que faz um grande clube. Tendo uma base, a base vem forte. E se a base vem forte, o plantel profissional é que ganha com isso. Os jogadores têm uma raça, uma vontade e uma gana de dentro de vestiário de querer jogar, de querer estar junto ali, porque por causa das dificuldades que eles passaram quando chegaram nesses clubes, eles sabem muito bem as dificuldades que eles passaram quando chegaram no Juventude. Tem jogador que chegou no Juventude ali, quando o Juventude estava ainda na Série D, na Série C. Passaram muitas dificuldades dentro do estádio Alfredo Jaconi por causa das circunstâncias do que estava acontecendo com o clube na Série C. Hoje o Juventude tem outro patamar. O Juventude tem que se comportar num outro patamar, não pode pensar pequeno. Eu escutei a entrevista de um jogador do Juventude, que foi zagueiro do Juventude, que ele deu a declaração antes de começar o jogo contra o Internacional, simplesmente ele fala assim: temos que respeitar a equipe do Internacional, uma das grandes equipes hoje do nosso cenário. Nós vamos entrar em campo respeitando sempre o nosso adversário. Todo jogador sabe que tem que respeitar os seus adversários quando entra em campo, mas o Juventude não pode se comportar mais como time de Série B. O Juventude é a Série A. O Juventude tem que se comportar como time grande. Chegar dentro de campo, jogar um bom futebol e mostrar para os seus torcedores, para a sua direção, para a sua comissão técnica, esses jogadores, que eles conseguem as coisas. Estão trazendo jogadores novos, estão trazendo o goleiro novo, não sei qual que é a situação que está acontecendo dentro do Alfredo Jaconi, talvez a mais... Exatamente isso, Jonas. Se tem o William, qual é a necessidade de contratar goleiro novo? Ele já me falasse que desde 2015 ele está aí. Então, quando é que ele vai ter oportunidade? Breno acreditou num jogador da base e hoje é titular do Grêmio. Se não derem crédito ao jogador, não adianta manter o jogador. Esse é o caso. Então, se acredito que ele tem potencial, o William, não haveria necessidade de contratar outro goleiro. É isso mesmo que eu ia concluir. Por que ter uma... Se a gente pode trazer um outro... Se o Juventude pode trazer um outro jogador, para que trazer um jogador agora desse... Para trazer um goleiro? É um grande goleiro. Eu acredito que o Fernando Reck, né, Fernando? O Fernando trabalhou com o William, né? O Fernando teve ali junto ali no Juventude, aquela época ali, né? É o goleiro. É um cara que tem uma estatura enorme. É quase um guri que soube
aproveitar as oportunidades dele na equipe do Sub-20, no Sub-23 também tem mais um outro, é o Samuel Denner, o outro goleiro do Juventude que está em ascensão também junto com a equipe Sub-23. Eu não vejo por que trazer um outro goleiro, mas quem sabe, não somos nós, é a direção do Juventude que está ali e vai buscar outro goleiro. Alguma coisa tem, ou alguém vai ser vendido, ou vai ser emprestado, ou tem coisas novas vindo por aí. Quem sabe são eles, não somos nós. E outra situação, o Juventude tem um grande atacante, Matheus Peixoto, vai trazer mais um jogador agora também, esse rapaz aí que está vindo agora para ajudar também o Juventude. O Juventude tem bons jogadores no plantel. O Juventude estava 7 jogos, como o pessoal mesmo mencionou, o Fernando Reck falou, o Juventude estava 7 jogos invictos, não perdia no Campeonato Gaúcho, não perdia suas partidas. Foi só um deslize que aconteceu, tudo bem, perdeu a classificação, não foi para a final. Mas o Juventude é grande. Ele tem que se comportar como time grande, como time de Série A. Esquece Série B, esquece Série D, Série C e D. Já passou, já foi. A partir de agora é Campeonato Brasileiro Série A. São 20 clubes dentro da Série A. E esses 20 clubes vêm com uma gana que eu vou te falar. Alguém vai aprontar aí, Ivan. Série A, 20 clubes e 38 rodadas. 38 rodadas. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o Juventude? Falamos para o Caxias, vamos falar de Caxias. Queria só complementar o que o Jonas falou aí, que criar dentro do clube uma mentalidade vencedora. Por que eu falo isso? A gente conseguiu criar na Chapecoense, na minha passagem lá, essa mentalidade saindo de uma Série D, C, até chegando na Série A e ficando 5, 6 anos numa Série A do Campeonato Brasileiro. Criar essa mentalidade vencedora, sim, Jonas. Mas entender também o que o Piccoli falou, que você vai enfrentar uma série A de Campeonato Brasileiro que é muito forte, que no momento que você perder 2 ou perder 3 jogos, tem que ter uma sustentação, tem que ter uma ideia, uma convicção da diretoria, tem que ter a sustentação dessas pessoas que coordenam, porque sabe que é normal perder 2 jogos seguidos, como sabe que é normal também ganhar 2 jogos. Então vai ter essa oscilação. Então, criar essa mentalidade dentro do clube, para atletas, funcionários, todo mundo, para entrar forte na competição, mas sabendo que no momento que tiver essa oscilação, saber que o Juventude está disputando uma competição que o primeiro objetivo, isso eu penso, e acredito que seja o Juventude também, que o primeiro objetivo é conseguir aqueles 45 pontos para depois brigar para algo a mais. Então, ter esse controle emocional, esse comportamento interno, para o torcedor também comprar essa ideia, para o torcedor também mentalmente vir e ajudar o clube. É isso que eu penso. Mais alguém? Podemos falar de Caxias. Ligeirinho só. Vamos falar do Caxias. Fernando, fala do Juventude ainda ali. Fala, não, Fernando. eu vou falar ligeirinho, meio segundo só, complementando isso que o Gilmar falou, né? E a gente já estava falando antes, né, Piccoli, sobre quando a gente lá atrás, né, começou a jogar Campeonato Brasileiro. Na verdade, era um Campeonato Brasileiro naquela época diferente, a formatação, né? Mas que dava menos vagas, né, para competições sul-americanas, né? Que é o que o Campeonato Brasileiro dá vaga. E hoje eu vejo que, mesmo que o clube vai entrar, né, pensando nos 45 pontos ali para se manter numa Série A, com 5 pontos a mais desses 45 já está numa Sul-Americana, né, Gilmar? Né? Já chega numa Sul-Americana. Então, quer dizer, vamos lá, há 10, 15 anos atrás ou alguma coisa assim, se chegava numa certa fase da competição, né, numa certa fase do campeonato, que daqui a pouco tu não caía mais e tu não ia mais ser campeão. Então, basicamente, tu jogava meio que só para jogar, né? Dia de hoje, eu vejo muito diferente isso, né? Porque é competição até o final, né? Tanto para rebaixamento, quanto para vaga para Sul-Americana, quanto para vaga para Libertadores. Porque aí vamos combinar mais um pouquinho também, que esse ano foram 8 vagas, né? Eu acho que foi o G8, né? Para Libertadores. Que entrou Santos e Grêmio ali para pré-Libertadores. Mas eu não sei se teve uma diferença, eu não vou me lembrar agora, mas não acho que foi uma diferença absurda de pontos para a Sul-Americana ou alguma coisa assim. Então, quer dizer, não. Eu penso assim, tem que se saber o lugar, logicamente, né? E com essa mentalidade vencedora, era aí que eu queria chegar, com essa mentalidade que o Gilmar falou, vencedora,
dá para se pegar algo a mais, né? Não precisa se pensar só em escapar, né? Eu acho que dá para pensar em alguma coisa a mais, uma coisa por vez, né? Chegar aos 45 primeiro, mas eu acho que um pouquinho a mais também ali na frente, no decorrer aí vai dar para pensar. Agora podemos falar do Caxias, Bagatini, vamos que vamos. Quero aproveitar e mandar um abraço Fernando, para o Luiz só para terminar, Ivan, só para terminar para vocês, e ainda hoje eu fiquei sabendo isso daí, eu vou trazer em primeira mão para vocês, não sei se vocês já estão sabendo. O Juventude, monitorando alguns jogadores da América do Sul, sul-americanos, enfim, o Juventude fez o contato com Blanch, o Colo-Colo do Chile. É um atacante, né? Eu acho que vocês devem conhecer ele, jogador da equipe do Colo-Colo. Blanch é um jogador que está ali, olha, quem sabe, hein, nas conversas, nos bastidores, pode até vir a vestir a camisa do Juventude, olha só. Bem, novidades por aí. Quero mandar um abraço para o Luiz Oscar, também para o Vini Pizetti, que estão acompanhando e curtindo aqui nossa live. Bagatini, o Caxias perdeu por 2-0 para o Grêmio, só que a situação do Caxias era um pouco mais complicada, né? Tinha que vencer na Arena, mas acabou perdendo por 2-0. Se sabe que era mais difícil para o Caxias, né, por ter perdido o primeiro jogo. Mas, de qualquer maneira, quando estava 1-0, até tinha chance ainda. Depois de um 2-0, que eu acho que aí o meu amigo Pitol, um grande goleiro, eu acho que ele contribuiu também, né? Eu, quando fazia os dois toques, era exatamente para evitar essa bola de rebote, né? E que aconteceu. Mas é o que eu gostaria de comentar, o melhor lance que aconteceu no jogo, sabe o que foi? Aquele pé no ouvido que o Pitol deu no atacante do Grêmio. Foi na raiz do ouvido mesmo. Mas só queria questionar. Vamos imaginar que não tivesse saído o gol, tá? Que a bola tivesse batido na trave, tivesse saído. O que seria esse lance? O que o VAR daria? Hein? Pênalti? Claro que seria pênalti. Como saiu o gol, deram importância para o gol e esqueceram a falta. Mas, na realidade, eu não sei até se não era passível de um cartão amarelo, porque foi um lance perigoso. E não pense que foi acidental, não. A gente viu que, na realidade, a intenção... Vamos ver o que acontece. Vamos dar na raiz do ouvido dele. Piccoli quer falar sobre isso. Vai, Piccoli, a bola está contigo. O Piccoli está coçando a careca até. Ô, Bagatini, nós dois temos, não todo mundo aqui, nós temos tempo suficiente de futebol para saber o que é acidente e o que não é. E quem está envolvido se caracteriza ou não um acidente. O Pitol não é acidente de trabalho nunca, jamais seria. Falo isso para ele, foi meu goleiro no Ipiranga. Eu vi, talvez a questão emocional tenha pesado um pouco mais no jogo do Caxias do que no jogo do Juventude. O Caxias ele tinha que ir lá na casa do adversário e fazer, não que ele não tenha condições, pois fez isso algumas vezes na outra competição, ele tinha que vencer, né? E vencer bem ainda. E o Grêmio, por ainda estar compreendendo um pouco da ideia do seu novo treinador, talvez não estivesse preparado ainda, ele está amadurecendo a ideia do treinador. Mas como a ideia do treinador que está chegando não é muito distante da ideia que tinha antes, então o Grêmio conseguiu levar. Agora, o que eu fiquei pensando, assim, sinceramente, o quanto tudo isso interferiu já tendo uma saída do treinador já definida, até onde que a gente vai, até onde que a gente pode ir, até onde que eu estico a corda, não da parte do Lacerda, porque eu sei que ele estava doidão para ir para a final, mas animicamente falando, aí vai um pouquinho além do estar consciente ao inconsciente. De resto, eu acho que o Caxias ele trabalhou dentro da sua realidade, teve uma condição de explorar alguns momentos que o Grêmio deu uma vacilada, aquela rodada de bola que o Grêmio estava tentando amadurecer por trás. Em alguns momentos, o Caxias chegou muito próximo, conseguiu interceptar aquela bola longa que é emitida para o goleiro. Mas, de resto, eu vi um jogo, até certo ponto, tranquilo para o Grêmio, até pelo primeiro jogo, em função do resultado do primeiro jogo em Caxias.
E Gilmar do Poço, o Grêmio jogou mais tranquilo. Foi, eu vi os dois confrontos, tanto o primeiro jogo como o segundo, muito igual mesmo. Mereceu a classificação, o Grêmio, pelo aquilo que produziu, mas foi dois jogos muito iguais, muito parelho. Talvez se o Caxias tivesse feito um gol no início da partida, teria tirado esse conforto aí do Grêmio. Enfim, eu queria fazer uma observação e dar os parabéns pelo belo trabalho do Lacerda. Ele fez a transição, foi o segundo campeonato dele, um excelente trabalho. Ele, Lacerda, foi no limite dele, a equipe do Caxias foi no limite dela. Então, só dar os parabéns pelo belo trabalho que o Lacerda fez e esse grupo de jogadores aí também. A gente sabe que a realidade do Caxias agora é outra, e eu já falei a semana passada, a realidade do Caxias é sair da Série D e ir para uma Série C, e depois, quem sabe, uma Série B do Campeonato Brasileiro. Também tem aí uma base boa, qualificar esse grupo e ir muito forte para a Série D do Campeonato Brasileiro. É essa a minha torcida, e parabenizar, porque realmente o Caxias jogou no limite dele. Fernando Reck, o Caxias jogou no limite, então. Na verdade, o que me chamou um pouquinho a atenção ali, né, foi nos 11 iniciais ali do Lacerda, né, porque eu, no meu entender, e logicamente eu não acompanho o dia a dia do Caxias, né, mas conhecendo os atletas e vendo ali a escalação, eu acho que o Lacerda ele iniciou com o que ele tinha de melhor para iniciar ofensivamente, né. Eu acho que o Caxias, no decorrer da partida, ficou sem nenhuma opção, ou daqui a pouco uma opção específica para se mudar a partida, né? Para se mudar o ritmo da partida, né? Ele acabou iniciando com os dois meias ali, com o Tontini e com o Diogo, né? E com o que ele tinha de melhor ali na frente, né? O Giovanni, o Gustavinho e o John Clay, né? E precisou, na segunda etapa ali, quando precisaria mudar um pouquinho do ritmo, né? Até que estava 1-0 e o Bagatini falou, né, que até que o jogo estava 1-0, ainda estava naquela de fazer um gol e ir para a abafa depois. Acabou tendo o John Lennon, que a gente sabe que é lateral de origem, que já fez várias funções, né, e consegue fazer bem uma função de segunda linha também, mas não é um jogador específico da linha. E aí a gente fala daquilo que falou do Juventude, sobre qualidade. Qualidade custa caro, qualidade de reposição também. E aí, concordando com o Gilmar, tem que se parabenizar o Caxias, assim como eu falei do Juventude, que eu acho que foi até onde dava, né? Pegou um adversário que é o último tricampeão gaúcho, que é o último clube aqui do Rio Grande do Sul, e clube brasileiro também, que conquistou basicamente títulos todas as temporadas, né? Então, não é mole. Por mais que tenha trocado o treinador, ou que tenha peças diferentes, né, do que era, mas é a equipe do Grêmio, é uma equipe bem montada, uma equipe bem formada. Eu acho que o Thiago vai agregar muito, né, pro jogo em si do Grêmio. A gente já conhece bem ele, né, Pico? Ele acompanhou o trabalho dele por mais de ano, né, enquanto comissão do Juventude, ele comissão de base, né, treinador do Sub-20. Tem uma forma muito de intensidade de jogo, né, para jogar. O Grêmio vai trocar passada com ele, né? A gente já vai ver um Grêmio mais intenso. E, de novo, parabenizar, né, a dupla Caju por essa campanha que fez, por chegar onde tinha que chegar, nas semifinais. Uma pena a gente não ter nenhum representante. Falamos na semana passada que o quanto legal seria ter um Caju, né, numa final. Ainda não foi esse ano, mas eu acredito que vai acontecer sim, e a gente torce agora mesmo para que o Caxias, como o Gilmar falou, possa sair aí desse inferno de divisão de Série D e consiga se colocar numa divisão melhor do Campeonato Brasileiro, e aquilo que a gente espera, logicamente, né, é que seja oferecido ao Jaques agora, como falamos também na semana passada, condições necessárias para ele fazer um bom trabalho. Marrone, Caxias, qual a sua avaliação sobre Caxias e Grêmio e a dupla Caju,
chegando ao seu limite, né? Pelo menos chegou à semifinal. Ivan, nós estávamos ontem nessa transmissão de jogo também, né? Nós estávamos juntos ontem aí. E o que eu percebi ontem do jogo do Caxias e Grêmio foi que o jogo já começou com um placar já de Caxias do Sul já resolvido. Onde o jogo se tornava em Caxias do Sul uma possibilidade, que o Caxias estava indo, tá? Onde só o VAR vai ver as coisas, que nós estávamos comentando antes antes de nós entrar ao vivo no ar aqui, sobre a situação do VAR, onde só o VAR viu um lance claríssimo ali, que ele viu um lance claro para ele, um lance de pênalti em cima do Ferreirinha, onde a bola tá lá no alto, os caras estão olhando para a lua lá no céu, a bola tá vindo no alto, e aí alguém vai lá e se mete no jogo e dá um pênalti. Aí desestruturou a equipe do Caxias. Aquele pênalti ali matou a equipe do Caxias. Aquele pênalti ali, eu digo o seguinte, meu amigo, não tem mais como um jogador ter uma cabeça, porque os caras, sabendo que tem um VAR ali, não tem mais cabeça para jogar. O jogo já foi decidido em Caxias do Sul. Aí dá um lance também, no lance do primeiro jogo também, que o Tontini consegue marcar um golaço, mas infelizmente o VAR foi lá de novo, interferiu de novo no lance, e disse que a bola resbalou no braço de Giovanni Gomes. Ontem foi um pouco mais diferente. A vantagem do jogo de ida, o Grêmio tratou de administrar a vantagem sempre com trocas de passes em cima do Caxias. O time jogava no campo de ataque toda hora do campo do Caxias e buscava os espaços com finalização. Porém, não conseguia incomodar a equipe do Caxias, o time do Grêmio. Não incomodava o gol do Marcelo Pitol. Tanto que na hora, ontem na transmissão, nós estávamos até comentando ali, né, Ivan? As primeiras chances de jogo foi do Caxias. Foi com o Felipe Tontini. Felipe Tontini ontem, na primeira chance, na primeira finalização do Caxias, foi uma bola que ele bateu a gol e o Jeromel se antecipou no lance, e aquela bola ali, com certeza, o goleiro Breno não iria conseguir pegar. Aí ele teve um escanteio, logo depois teve um escanteio para a equipe do Caxias, eu acho que foi o Bruno Ré que cabeceou aquela bola, e aquela bola eu acho que deu no travessão, se eu não me engano foi o Bruno Ré, foi ele. Aquele lance ali, dava uma possibilidade do Caxias já entrar na arena de novo e fazer a façanha que fez na final do Campeonato Gaúcho de 2020-21. Essa foi a situação do jogo ontem, e depois parou por ali, o Grêmio cresceu, o Grêmio começou a crescer no jogo, começou a tocar passes no jogo, o Grêmio começou a voltar para o jogo de novo, o Grêmio começou aquele Grêmio envolvente de trocar passes, e a equipe do Caxias, o que fez? A equipe do Caxias recuou. A equipe do Caxias se recuou, viu que o Grêmio estava vindo para cima com grandes jogadores, um deles era o Ferreirinha ontem, que corria mais que um papaléguas, é brincadeira que aquele cara corre, é incrível ontem, ele passava pela lateral esquerda ontem ali, em cima do John Leno, acho que, se não me engano, no lateral do Caxias, isso, ele passava e passava voando. Hã? Ontem era o Marlon que estava por ali. O Marlon, né? O Marlon. Ele passava por cima ali e parecia uma carreta, né, cara? Ele voava, ele é um jogador espetacular, o Ferreirinha. Ele voava ali na ponta esquerda ali da equipe do Grêmio. Mas não adiantou. Infelizmente, tu me perguntou, né, Ivan, situações do Caxias e do Juventude. Eu só tenho que parabenizar a mesma coisa que o Gilmar falou, o Rafael Lacerda. Grande pessoa, tá? O Rafael Lacerda é uma pessoa de grande caráter. Ele assumiu o Caxias numa situação, numa fase que o Caxias estava em busca de um treinador e ele disse, não, eu vou assumir o Caxias. Ele saiu de ser jogador, passou um pouco dentro ali, claro, dos bastidores, e logo depois assume a equipe do Caxias, e ele foi campeão, nós não podemos esquecer isso, né? Ele foi campeão com o Caxias em 2020 do primeiro turno. Ele ganhou do próprio Grêmio, isso, né? Ele ganhou. Ele foi campeão em cima da equipe, e foi na Arena. Ele foi campeão em Caxias, e depois na final do Campeonato Gaúcho, esse ano, novamente, ele vai dentro da Arena, ele faz um grande jogo, a equipe do Caxias faz um grande jogo, e ganha da equipe gremista. Mas eu também não posso deixar de destacar como faz falta um jogador, Ivan. Como faz falta esse jogador para a equipe do Caxias? Uma correção. Isso. O Caxias foi campeão do primeiro turno no Centenário, tá? O que quer dizer que Centenário. Ele ganhou do Grêmio, o Lacerda ganhou do Grêmio na Arena algumas vezes. Só para fazer essa correção, né? Isso, e foi na final do Campeonato Gaúcho. Ele foi lá em Porto Alegre e ganhou da equipe do Grêmio lá. E não só ganhou, botou a bola em jogo e a equipe do Grêmio não viu a equipe do Caxias jogar. E como faz falta um jogador que nem o Ivan, né?
O Ivan, que logo depois foi embora, em uma partida, antes de disputar uma partida da Copa do Brasil, a direção do Caxias me libera o Ivan para a equipe lá do Goiás, né? Eu achei um pouco, o Bagatini pode até falar, né, Bagatini? Eu achei um pouco estranha essa situação de liberar um jogador nas vésperas de um grande jogo em que as circunstâncias de um jogo daqueles ali trazia uma grande emoção, que trazia financeiramente para o Caxias, ainda mais desse ano de pandemia, trazia com certeza uma verba a mais para a equipe do Caxias para esse ano. Mas tudo bem, é a direção que manda, o Ivan foi embora, que ele seja feliz, é um grande jogador. E eu só digo o seguinte, Ivan, agora a dupla Caju tem que pensar no Brasileirão. Tem que pensar no Brasileirão, foco no Brasileirão, Caxias na Série D, é a obrigação do Caxias subir, sabe que vai ter grandes times jogando junto uma Série D esse ano, vai ser um pouco mais complicado, mas o Caxias tem que subir, o Caxias tem que ter cabeça de time grande também, o Caxias ele é grande. Tá? Não é à toa que tem um grande presidente, e o Juventude também. Tem que se focar como um grande time de Série A também. Piccolo, tu pediu a palavra antes, né? Não? Não. Não, pensei que tinha pedido a palavra antes. Não, acho que eu postei minha tarefa, olha. Bagatini, agora o Lacerda é fim de ciclo no Caxias, ele conquistou o primeiro turno com o Disse Marrone, também foi vice-campeão gaúcho, mas a torcida muito reclama, teve um longo período na Série D, né, sem vitórias, o mesmo ocorreu no Gauchão, né, mas agora o momento é Rafael Jacques, que será apresentado na próxima quinta-feira. Eu acho que o Lacerda ele fez um bom trabalho no Caxias, ele teve a oportunidade de continuidade também, que eu acho que é super importante para o treinador. Treinador nenhum, por melhor que seja, consegue resolver o problema em pouco tempo. Ele tem que conhecer o material que ele tem em mãos de jogadores, de atletas, e para fazer um trabalho de desenvolver. Por isso que em pouco tempo ninguém consegue fazer trabalho nenhum. Por isso que às vezes o que muda para a torcida é o resultado. A torcida, se ganhar, ela fica satisfeita. Mesmo o time jogando mal, ela não vai dar muita bola para o time que jogou mal, ganhou, foi campeão, está desenvolvendo um trabalho. Ela não está fazendo uma análise se existe um trabalho que está sendo implantado no grupo de jogadores, que existe um crescimento nesse trabalho e está aparecendo resultados. Por isso, infelizmente, resolveram trocar. Deve ter seus motivos, entendeu? E vamos torcer para que o Jacques consiga dar continuidade, e com certeza ele vai usar muito do trabalho do Lacerda também para fazer o seu trabalho. É isso que nós temos que fazer. O torcedor, ele é muito momentâneo. Foi o que eu disse, a reação dele é em função do que está acontecendo no resultado do jogo. Então, tomara que o Caxias faça um bom resultado e saia um pouco de morrer na praia. Infelizmente, às vezes o Caxias está fazendo excelente campanha e depois, no final, às vezes não consegue atingir o objetivo. É o mesmo caso quando se cria situações de gol no jogo e não se põe para dentro do gol do adversário. É o que está acontecendo com o Caxias, e não é de agora, desde a época do Voges já está acontecendo isso. Mas tomara que mude. Vamos continuar torcendo pelo Caxias. Gilmar, qual a sua opinião sobre isso, esse fim de ciclo do Lacerda e agora o Jacques assumindo a equipe Grená para a Série D, foco total na Série D e sair desse inferno? Foi um início de trabalho bom do Lacerda. A segunda temporada dele, com bons resultados, equipes bem organizadas, uma experiência boa. E a gente não sabe qual o motivo, mas ele entrou numa vida de técnico aí que ele vai ver aqui, o que é bom. É cansativo, é muito cansativo. Por isso que eu concordo com o Bagatini, a continuidade, se ele tivesse tomado a atitude da continuidade, seria importante, porque ele já conhecia a casa, mas também se ele não se sente à vontade, se ele não está se sentindo confortável para continuar, e ele deve ter tido os motivos dele para sair, mas fica aqui, mais uma vez, parabéns pelo belo trabalho. E agora o Jacques é um conceito muito parecido do Lacerda,
não vai ter muitas mudanças assim em termos de conceito de jogo, de metodologia. É uma escola bem parecida, eu conheço os dois. A gente fica na torcida para que o Caxias consiga manter essa base boa, qualificar, e aquilo que eu falei para o Juventude, criar essa mentalidade, esse comportamento de mentalidade vencedora, forte, dentro do clube, e fazer com que o torcedor também ele acredite e jogar junto. Eu sei que o torcedor do Caxias, vocês falaram que teve muita cobrança por Lacerda, tinha para o Tite, tinha para o Filipão, tinha para mim. Quantos frangos nós tomamos, né, Bagatini? Quanto nós fomos xingados? E nós segue, para vestir essa camisa aí tem que ter personalidade. É o peso que ela representa. Tanto teve para vocês, Teve para vocês, Então vocês imaginam um papo vestindo o manto grená. Vocês acham que vocês foram criticados, né? Eu já trabalhei nos dois também. Vocês foram xingados, né? Me fale, aonde o Jacques estava trabalhando? Estava no Pelotas, né? Ele estava, o último trabalho dele foi no Pelotas, mas o ano passado ele iniciou no Remo, e ele teve uma continuidade boa no São José, subindo da Série D para a Série C. Então, ele já tem um trabalho no São José de Porto Alegre consolidado. Eu só queria dar uma sugestão, Ivan, e eu já falei isso quando eu estava no Juventude, eu falei para o Fernando, já que não está difícil para dar caju em final de competição, nós vamos pegar aquele time lá de 2000, campeão, e nós vamos pegar a geração do Pico, do Fernando, aí, que foi campeão gaúcho e Copa do Brasil, e nós vamos fazer um caju, e o Bagatini vai ser o árbitro. Tá, Bagatini? Eu quero um VAR, senão para ficar a missão perdendo? Mas nós demos uma ideia. Mas olha, boa, hein? Eu gostaria que acontecesse. Um jogo desse não precisaria nem juiz, não precisaria nem juiz no jogo dele. A gente começou. Que medo do VAR. A gente começou a live falando em homenagem, seria mais do que justo aquela equipe campeã do 2000 e a equipe do Juventude que foi campeão da Copa do Brasil e depois, ou ao contrário, campeão do Campeonato Gaúcho e depois da Copa do Brasil. Isso. Imagine fazendo um caju, escolher qualquer que seja o campo aí em benefício, em homenagem também. Eu deixo aqui a minha ideia, seria isso maravilhoso. É muito boa. Eu sonho com isso ainda. Ei, Gilmar, tem aqui uma pergunta para ti, aliás, não é aqui, ó, do Gustavo Cortes. Gilmar, você fez falta na foto dos goleiros do Caxias. Um abraço ao amigo. Ô, Gustavo, não pude. Queria estar aí, mas tinha compromissos familiares aqui, pessoais. Eu moro em Florianópolis e não pude sair nessa foto aí. Mas estava de coração aí. Estava de coração e torcendo aí para os companheiros. Estava de coração. A única foto que a gente tem é essa aqui, né? Essa aí. Tinha cabelo ainda? Essa é a única foto, então, a mensagem dos braços desse homem. Tá fechando o gol, ó. Tá de trave a trave, ó. Na foto aceita tudo, né? Vem com essas raquetes aí. Estamos com 1h30 de live, Fernando Reck. A gente pode falar ainda essa troca de comando do Caxias técnico. Saiu fim de ciclo do Lacerda e agora começa um novo rumo com o Jacques, Série D, foco total. E segundo o Lacerda, ele vai dar todo o suporte que precisar para o Rafael Jacques. Acho que isso é bem tranquilo, né? Bem normal. Essa transição, quando ela é feita dessa forma, aí não tem por que ser diferente, né? A gente já passou por isso lá no Pelotas, né, Pico? Quando a gente saiu do Pelotas, né? Na transição para o Vim, foi da mesma forma, né? Porque não tem que mais ter esse negócio de melindre, né? E competição, enfim. Não é uma coisa desnecessária, no meu entender, e que bom que o Lacerda está fazendo dessa forma, vai fazer dessa forma, né? Sobre a questão do fim do ciclo, acho que também é normal pela questão do Campeonato Brasileiro em si, né? Lacerda teve 2 boas participações em Campeonato Gaúcho
mas na competição que o Caxias mais apostava ou mais gostaria que tivesse sido de sucesso, acabou não acontecendo, né? Teve um bom início, né, no ano passado, mas acabou classificando mal, pegando um enfrentamento difícil, né? Enfim, já no primeiro mata-mata, e acabou sucumbindo. Eu acho que isso pesou muito, né? Contra o Lacerda. Eu acho que o desgaste ele é normal, né? Nessa situação, né? A questão dos discursos e de entrevista, né? Que também acho que, acompanhando aqui o dia a dia, também acho que pesou um pouquinho contra ele. Mas é um desgaste normal, um desgaste que a gente que trabalha no futebol sabe que acontece, né? Pelas campanhas que fez, né? Eu acredito que tenha um mercado aberto, acredito também que vai assumir dentro em breve alguma equipe, e como foi falado, né? Se deseja sucesso aonde ele for, e agora o Caxias tem que focar assim nas condições, né? O Gilmar frisou isso na última segunda-feira, né? Na nossa live da última segunda-feira, das condições que o Caxias vai oferecer para o Jacques desenvolver um bom trabalho, né? E realmente eu acho que isso vai fazer toda a diferença. O Jacques já mostrou que é um cara capacitado, né? Já conquistou, que isso é uma coisa que pesa muito também a favor do técnico, da sua comissão. Tá trazendo junto com ele uma comissão nova para trabalhar com ele, né, Piccoli? Até menino que trabalhou conosco lá no São Luís, o Cook, preparador, e um novo auxiliar também, acho que é o Célio Preto, né, se eu não me engano. Depois eu confirmo. Mas que enfim, eu acho que chega credenciado em fazer uma boa campanha, porque já conseguiam acesso nessa mesma competição, né, pelo São José. Então, desejar também todo o sucesso do mundo e que o Caxias possa encontrar o equilíbrio, principalmente político, né, aquele fora de campo ali, para que não atrapalhe o trabalho que vai ser feito dentro de campo. Piccoli, você já trabalhou nos dois lados, tanto no Juventude como no Caxias, e sabe da pressão das duas torcidas. E pelo que tu vê, a gente percebe que o Lacerda acabou, entre aspas, sendo queimado com a torcida, né? Caso, por mais que vocês estão dizendo que foi positiva, a campanha dele foi boa, mas a torcida não aprovou, né? Eu acho que bate no que o Fernando falou. Não aprovou porque não conquistou acesso. Nós sentimos isso na pele no próprio Caxias. E trabalhos longos aqui do Brasil, eles ainda não são bem quistos assim internamente. Também o próprio torcedor, eles cansam muito fácil da nossa cara ali na beira do campo. E quando a gente vai ficando por mais tempo, é por merecimento, não por planejamento. Então, esse desgaste natural, nós tivemos no próprio Caxias, né, não ter subido em 2013, gerou um desgaste que logo depois eu também meio optamos pela saída. Quem sabe um dia nós tenhamos uma conscientização maior de que o resultado ele vai vir com o tempo. E o Caxias ele está batendo na porta, tem algum tempinho, daqui a pouco ele sobe. Eu lembro muito bem da Chapecoense, quando o Gilmar subiu. Ela vinha um tempo dando uma beliscadinha ali, naquele ano que nós demos uma bobeada ali, a Chape acabou classificando, e dali para frente é história, né, que o Gilmar acabou construindo lá. Desgastes são normais, ciclos são normais, a gente precisa entender isso. Eu ia deixar para o final, mas vou aproveitar a oportunidade e dizer que não é fácil ficar o tempo que o Lacerda ficou no Caxias. É muito difícil. A gente teve um período muito parecido, não na mesma quantidade, mas isso traz um desgaste e a gente vai entendendo o desgaste de uma forma, administrando também o desgaste de uma forma diferente conforme vai passando o tempo, né, Gilmar? Ali na beira do campo a gente vai compreendendo ele um pouco melhor. E eu tenho convicção que o Lacerda também vai, com o tempo, lapidando isso e vai pegando, porque ele já teve um início bem agitado, um início vencedor de carreira. De resto, eu entendo que a gente torce para que as equipes se organizem fora de campo. Eles não têm ideia do quanto isso interfere lá dentro de campo. Se não quiser viver daqueles casos à parte que, fulano, time tal, estava todo errado e subiu,
se não quiser viver desses acasos, é preciso sim que se tenha um pouco mais de blindagem extracampo e que o pessoal dos bastidores aí permitam que isso aconteça. Lembrando que o Rafael Jacques será acompanhado pelo auxiliar técnico, o Célio Preto, e pelo preparador físico, o Anderson De Lázari, o Cookie. Então, essa informação. O Cookie e o Preto já são parceiros de longa data e vão auxiliar muito o Jacques, pode ter certeza. Marrone, que você pode falar esse fim de ciclo do Lacerda e o foco total na Série D para sair desse inferno. Eu já falei e também vou repetir, eu só desejo toda a sorte do mundo para ele, ele é um cara maravilhoso, e como mesmo o Piccoli mencionou, para tu ficar no Caxias todo o tempo que ele ficou no Caxias ali, meu amigo, com toda a pressão dos torcedores do Caxias, né, Bagatini, a pressão que existe dentro da entidade do Caxias, que os torcedores do Caxias são pessoas maravilhosas e eles cobram demais isso do Caxias. Eles cobram demais isso da direção. E o Paulo César Santos segurou o que pôde segurar. Alguma conversa houve e ele não quis mais ficar, então, no Caxias. Só desejo toda a boa sorte do mundo para ele. Ele é um cara maravilhoso, como eu mesmo já disse. Um cara que eu tive o prazer de conversar com ele pessoalmente. Podemos jantar junto, eu e o Lacerda. É um cara super bacana, super legal, de uma mente muito aberta. E ele tá preparado. Ele está preparado para assumir uma nova equipe, ele tem condições de assumir uma nova equipe, tá certo, ele não teve a base, ele jogou na base, mas ele como treinador, ele não teve a base, não passou pelo sub-15, sub-17, sub-19, ele logo pegou o Caxias já de cara como treinador, e como dizem os treinadores, né, Piccoli e Gilmar, vai ter que levantar 5 horas da manhã, se o treinamento é às 9, ele vai ter que levantar às 5, 6 horas, coçar a cabeça e pau na mula, porque agora ele escolheu uma profissão para ele e para todos nós, na minha opinião, que eu acho uma das melhores e maravilhosas que existe no futebol, que é o treinador de futebol. Ele teve a sua escolha, agora só, para ele, agora é só poder aproveitar essas escolhas. E quanto ao Jacques, eu dispenso comentários dele, da pessoa dele também, porque o trabalho que ele fez na equipe ali do São José, foi pro Remo, depois foi pro São José, ele conseguiu o acesso ali, ele tinha todo o plantel junto com ele, o grupo junto com ele. Eles pegaram e formaram uma família dentro do São José. Eu tive pessoas do São José que eu conversei com eles lá, na volta da Taça São Paulo, eu tive em Santiago também, e eu conversei com um dos diretores do São José lá, agora não me recordo o nome dele, um senhor bem alto, até vocês podem até me recordar o nome dele, eu não me lembro, Fernando Reco, o nome desse senhor, que ele é o supervisor do São José. Esse senhor, ele me disse que o Jacques é uma pessoa sensacional, uma pessoa muito querida, sabe? Na época que estava lá no São José, e sempre foi um cara, assim, ó, dedicado com o grupo, ele olha muito para a base, né? Eu acredito que o Caxias pode até, quem sabe, né, uma base, vir aí, jogadores novos, vir junto desse plantel, agregar um pouco mais o grupo, mas o Caxias precisa de jogadores, precisa de reforços, né? A gente sabe que a situação financeira é complicada do Caxias. O Paulo César Santos esteve comigo numa live esses dias, ele falou que a situação do clube é um pouco mais complicada, mas ele está tentando buscar os seus objetivos, trazer para dentro da equipe do Ser Caxias um novo Caxias, e ele trouxe agora um novo treinador, é casa nova, vida nova, campeonato novo, história nova, e vamos em frente, o Caxias vai conseguir, tenho certeza absoluta, o Caxias vai em busca do seu acesso, e o Jacques está preparado para isso. Pessoal, estamos chegando ao final dessa live para Doar Esportes. Acho que nesse destaque final de cada um, poderia falar um pouco do clássico Grenal, né? O que esperar do Grenal? Bagatini, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar com os amigos, rever os amigos, e nós estamos sempre à disposição. E torcendo para o Internacional quebrar a hegemonia do Grêmio. Já são né, campeão, né, gaúcho. Então agora a vez do Internacional, a gangorra vai começar a subir vermelha e baixar azulzinha. O coração. O coração falando mais alto. Piccoli, obrigado pela participação novamente e uma boa noite. Não, quem agradece sou eu, cara. Eu fico sempre muito à vontade para falar de futebol, mas não é porque a gente tem conhecimento, é porque a gente está num ambiente bom.
Porque às vezes a gente até sabe o que dá para falar, mas está num ambiente onde a gente não prefere não falar. E o ambiente que é legal, bacana, são amigos, são caras que conhecem bastante, então eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Sempre que você precisar de alguém para contar histórias de futebol, isso aí eu ajudo. Mas o compadre Fernando é melhor e o Bagatini nas histórias, mas eu ajudo, eu conto uma historinha também. E o Clássico Grenal, Piccoli, rapidinho. O que esperar dele? Eu acho que o próximo Grenal é equilíbrio. Tem uma transição acontecendo lá no Grêmio. Vejo o Inter um pouquinho já mais maduro na ideia. Mas aí entra um negócio chamado clássico. Acaba toda essa brincadeirinha aí. É só no dia que nós vamos saber. E não estou em cima do muro, é exatamente o que eu penso. Sei, Piccoli. Grenal é Grenal e vice-versa, como diz o poeta. Gilmar Dal Poço, seu destaque final, obrigado pela participação. E esse Grenal? Vou torcer por um grande jogo. Eles que se entendam lá, que façam um grande jogo. Eu quero assistir um grande jogo. 2 jogos, né? E eles que façam por merecer lá o resultado, eles que se entendam lá, e eu vou ficar na torcida. Queria agradecer. Eles e o Bagatini que se entendam. Mais uma vez pela oportunidade, e que bom ter o Bagatini aqui, a gente sempre aprende. Quando eu cheguei no Caxias e se falava, olha, esse é o Bagatini, tem que fazer o que ele fazia. Então, eu segui os passos dele, me espelhei nele quando ele era goleiro também. Então, um prazer muito grande estar falando com prazer é todo meu, Gilmar. Um abraço aí para o Piccoli, sempre bom, né, Piccoli? Sempre bom estar junto aqui. Fernando, goleador, e o nosso amigo Jonas aí. Um grande abraço. Valeu, Gilmar. Fernando Rec, obrigado pela participação, uma boa noite e um pitaco no Clássico Grenal. Obrigado, Ivan. Um prazer estar aí falando com vocês toda hora, né? A gente tem bastante coisa para falar sempre sobre futebol, é sempre muito legal encontrar o Bagatini de novo. A gente já fez por muito tempo lá um programa juntos, né, Ivan, Bagatini. Legal a gente poder se reunir de novo. Fazia tempo que eu não vi o Marrone aí também, né? Enfim, cara, eu acho que o Grenal é Grenal, não tem jeito, né? É 50-50. Eu acho que vão ser 2 bons jogos, né? 2 jogos de estratégia, 2 jogos bem estudados, de 2 treinadores que precisam e que têm a necessidade, é lógico, né? De iniciar já com um título, né? Seus trabalhos. Então, acho que vai ser um belo espetáculo. Eu não tenho, sinceramente, um palpite aí de quem vai ser o campeão. Acho que vão ser 2 belos jogos. Até agora, o único que não ficou no muro foi o Bagatini. Marrone, tudo em cima do muro? Oi? Tudo em cima do muro? O Bagatini não tem muro. Viu? Não tem muro, meu. Meu coração é Caxias, segundo clube internacional. Sou claro. Tá aí, isso, pronto. Tá aí. Marrone, obrigado pela participação, uma boa noite e um pitaco do Clássico Grenal. Sai do muro, Marrone. Obrigado, boa noite, beleza. Se o clube do Bagatini, o coração do Bagatini é o Caxias, o meu é o Guarani de Venâncio Aires. Incomodou muito a dupla Caju, só para vocês saberem. Naquela boa época, o meu Guaranizinho de Venâncio, meu clube mais amado do mundo, do meu coração. Era chato esse Guaranizinho de Venâncio, incomodava demais. Que, Piccoli? Eu e o compadre demos umas passeadas lá para o Venâncio. Jogamos no Guarani, pô. Também joguei no Guarani. Tu também jogou lá, Gilmar? Joguei, 93. Olha só. Tá aí uma coisa que hoje eu descobri que eu não sabia. Essa aí. Eu também não sabia. Juro? Nem eu não sabia que você tinha jogado. Nós jogamos lá em 95, foi, né? 95, isso. Moramos lá no Castelo de Grayskull. É, isso aí. Mas até em Chimitão. O seu... tem lá a foto lá, eu vi lá, para quem vai em Venâncio Aires lá, vê as fotos lá dos jogadores que jogaram lá, e eu estou numa daquelas fotos também do nosso acesso lá em 2005 também, junto com o Guarani de Venâncio, que a gente conseguiu o acesso, depois de 2006 a gente veio cair de novo, aí foi fracasso total no meu Guaranizinho de Venâncio lá.
Mas enfim, o Grenal é o seguinte, eu não vou ficar em cima do muro, 0-0 no primeiro jogo, 0-0 no segundo jogo, vai para os pênaltis, os goleiros vão brilhar e que se virem os batedores, meu amigo. Tu acha que eu vou dizer quem vai ganhar o Grenal, Ivan? Eu não vou, vai ser um grande Grenal, um Grenal decidido dentro das 4 linhas pelos jogadores, sem briga e muito mais, sem intervenção da arbitragem. Tomara que seja um grande Grenal e que os árbitros da partida, Leandro Voaden e Anderson Daronco, façam um grande jogo e que vença o melhor. Bagatini, nem falei do VAR, né? O VAR é que eles não paguem a internet e não tenha VAR. Isso aí. Valeu, Bagatini, Piccoli, Gilmar, Fernando Reck, Marrone e a todos que nos acompanharam. Obrigado pela audiência. Esporte do Esporte fica por aqui. Até uma próxima edição. Tchau e até mais. Um abraço a todos.